Oi, gente. Para quem não me conhece, eu sou a Vitória e eu conto histórias de terror aqui no Vexel. No vídeo de hoje, nós teremos o episódio 3 da série Cemitério. Inclusive, o episódio 1 e 2 já está disponível aqui no canal. Lembrando que eu posto 2 vídeos por dia, então se tu gosta desse conteúdo, se inscreve no canal, deixa o teu like e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Você continuaria andando num cemitério depois de ver uma coisa, tentando aprender a ser humana? Meu nome é Renan e por um tempo eu trabalhei no turno noturno num cemitério municipal de uma cidade pequena no interior. Eu já cheguei ali sabendo que ia ouvir história, sempre tem. Coveiro desaparecido, vela acesa onde ninguém entrou, terra afundando sozinha. Essas coisas. Mas eu nunca fui de acreditar fácil. Eu era o tipo de cara que precisava ver. E quando eu vi, eu queria ter continuado cético. Naquela época, eu fazia a ronda entre meia-noite e 5 da manhã. Conferia os portões, olhava a capela, verificava se tinha gente invadindo para usar droga, roubar bronze, essas coisas. O problema é que depois das 2 da manhã, o cemitério mudava. Não tô falando de barulho de mato, nem de gato pulando o muro. Tô falando de sensação que o lugar ficava ocupado. Como se os corredores entre os túmulos deixassem de ser vazios. E foi aí que tudo começou. Na primeira noite estranha, eu estava passando pela ala mais antiga. As lanternas do corredor lateral não funcionavam direito, então eu fazia quase tudo com a lanterna na mão. Eu ouvi um som de sapato raspando no chão. Parei na hora, porque ali não era lugar de ter ninguém. Apontei a lanterna e vi um vulto entre as duas sepulturas altas. Magro, parado, com a cabeça meio baixa. Na mesma hora eu pensei, invasor. Cheguei a falar alto. Quem tá aí? Nada. Dei mais 2 passos, a figura saiu de trás da lápide. Foi nessa hora que meu corpo gelou, porque ela veio andando, mas não andando normal. Era como se alguém tivesse visto um ser humano de longe e tentado copiar. O braço direito balançava atrasado. A perna esquerda arrastava um pouco mais que a outra. O pescoço virava antes do corpo. Eu lembro disso até hoje. A lanterna bateu no rosto. Eu achei, por um segundo, que fosse um homem muito doente. Só que não parecia. A pele era clara demais, lisa demais. Os olhos ficavam abertos, sem piscar. E a boca parecia errada, como se ela tivesse aprendido onde um sorriso ficava, mas não soubesse quando usar. Eu devia ter ido embora ali, mas o medo às vezes faz a gente ficar burro. Eu falei de novo: Ei, quem é você? A coisa inclinou a cabeça devagar e começou a vir na minha direção. Não correu, não falou, só veio. E cada passo parecia pensado na hora, como se estivesse testando o próprio corpo. Eu recuei, ela acertou. Não muito, só o suficiente para eu entender que aquilo estava me observando e ajustando o jeito de andar conforme eu me mexia. Virei e saí correndo pelo corredor central. Atrás de mim eu ouvia os passos, descompassados, pesados, depois mais firmes. Foi aí que eu entendi uma coisa que me fez tremer mais do que a visão em si. Aquilo estava melhorando, estava aprendendo. Cheguei até a guarita sem olhar para trás, tranquei a porta, apaguei a luz interna e fiquei só espiando pela janelinha lateral. Nada, nenhum movimento, só os túmulos escuros, só o vento.
Eu fiquei quase 20 minutos ali, parado, respirando curto. Quando criei coragem para sair de novo, já estava perto das 3. Fui até onde eu tinha visto a figura. Não encontrei ninguém. Só marcas no cascalho, marcas fundas, como se alguém tivesse tentado formar os pés várias vezes no chão. Como se alguém tivesse tentado firmar os pés várias vezes no chão. Na manhã seguinte, eu contei para o seu Davi, um dos coveiros mais velhos. Ele não riu, não fez cara de dúvida, só perguntou. Ele olhou para sua boca? Eu achei a pergunta estranha. Falei que sim, e ele abaixou os olhos. Disse que isso era ruim. Então perguntei por quê. Porque ele tenta pegar o jeito da fala depois. Na hora eu achei que ele estava querendo me assustar, até a segunda noite. Dessa vez, eu estava perto da quadra nova, onde tinham acontecido 2 enterros naquela semana. Eu ouvi alguém chorando, baixo, bem baixo. Não parecia grito, parecia soluço segurado. Achei que algum familiar tivesse pulado o muro para visitar sepultura. Acontecia. Fui andando na direção do som, passei por uma cruz de mármore, virei à esquerda e vi alguém agachado diante de uma cova recente. O corpo era de mulher, pelo menos parecia. Cabelo comprido, caído na frente do rosto, vestido escuro, mãos apontadas na terra fofa. Eu falei de longe para não assustar. Moça, ela parou de se mexer. O choro cessou na mesma hora. Eu devia ter ido embora, mas fui chegando. Moça, aqui não pode ficar nesse horário. Ela começou a levantar, só que levantou errado. E foi isso que me destruiu por dentro. Primeiro a coluna esticou, depois o pescoço, depois os braços se abriram um pouco para os lados, e só por último ela virou as pernas. Não parecia alguém se erguendo, parecia uma coisa montando uma postura humana por partes. Eu apontei a lanterna no rosto. Era a mesma pele sem vida, os mesmos olhos arregalados, a mesma boca tentando. Só que agora ela murmurou, baixinho, como uma criança repetindo o som novo. Moça. Meu sangue sumiu. Dei um passo para trás, ela deu também. Igualzinho. Mais um passo meu, mais um dela. Como se estivesse copiando o meu comportamento em tempo real. Eu falei para. Ela repetiu. Não era voz de mulher, nem de homem. Era uma mistura falhando. Aí ela tentou sorrir. Eu vi que o canto da boca rasgava um pouco quando ela abria demais. Saí correndo. Dessa vez não ouvi passos atrás. Só ouvi uma coisa pior. Minha própria voz, lá no escuro, chamando meu nome. Do jeito exato que eu falo comigo mesmo quando tô nervoso. Eu não voltei pra ronda naquela noite. Fiquei dentro da capela até amanhecer. No outro dia, pedi para trocar de setor. Seu Davi falou que não adiantava. Se ela começou em ti, ela segue. Eu perguntei quem era ela, e ele respondeu de um jeito que eu nunca esqueci. Não é uma pessoa, é só uma coisa vazia, procurando jeito. Eu queria sair do emprego, de verdade, mas eu tava precisando do dinheiro, então fiquei. Erro meu. Na terceira semana aconteceu o pior. Chovia fino. O cemitério inteiro tava com aquele cheiro de terra molhada e flor passada. A energia caiu em metade dos corredores. Eu tava sozinho no setor antigo porque o outro vigia tinha saído para atender um chamado no portão de serviço. Foi aí que eu vi 3 pessoas caminhando entre os túmulos. As 3
com o mesmo intervalo entre um passe e outro. Às 3 de cabeça baixa. Eu congelei, porque não tinha como ter entrado tanta gente sem eu ver. Apaguei minha lanterna, por reflexo, e fiquei atrás de um jazigo alto. Elas passaram, a uns 10 metros. Uma alta, uma baixa, uma de tamanho normal. Só que andavam iguais demais, no mesmo ritmo, no mesmo erro, como se todas tivessem sendo guiadas pela mesma tentativa. Quando uma virou um pouco o rosto, a lua bateu e eu vi que não era gente. Era aquela coisa, ou várias daquilo, não sei. Mas uma delas parou, sem motivo. As outras duas deram mais 2 passos e pararam também. Ao mesmo tempo, a que estava mais perto ergueu a cabeça devagar e falou com a voz do seu Davi. Renan, meu corpo travou. Ele nunca tinha dito meu nome daquele jeito. Perfeito, sem falha, sem arrastar sílaba. Perfeito. Foi aí que eu percebi o perigo real. Ela tinha aprendido. A coisa saiu do corredor e entrou no meu. Eu recuei, encostando na pedra fria do jazigo. Ela vinha sem pressa, e quanto mais perto chegava, mais humana parecia. O balanço dos braços estava certo, a postura estava certa. Até o pisar começou a parecer natural. Mas ainda tinha algo impossível de esconder: o rosto. Era um rosto quase humano demais, como máscara molhada. Quando ela chegou a poucos metros, levantou a mão, como quem quer acalmar alguém, e disse com a minha voz: Não corre. Eu corri. Atravessei a ala velha, puxei corrente, tropecei em vaso quebrado, rasguei a perna numa grade baixa e fui até a saída lateral. Tava trancada. Comecei a tentar abrir, no desespero. Atrás de mim, passos. Só um par dessa vez. Lentos, confiantes. Eu virei a lanterna. A coisa tava a uns 4 metros. Parada, rosto meio inclinado. Ela abriu a boca e falou com a voz da minha mãe. Filho, eu nunca gritei tão alto na vida. O outro vigia ouviu do portão principal e veio correndo. Quando ele chegou, não tinha mais ninguém. Só eu no chão, chorando feito criança, com a chave caindo na mão. Pedi demissão 2 dias depois. Só que não acabou, porque uma semana depois eu estava em casa, sozinho, escovando os dentes, quando ouvi um passo arrastado no corredor do meu apartamento. Achei que fosse vizinho. Fiquei quieto. Então ouvi uma voz do outro lado da porta do banheiro. A minha voz. Falando devagar, como se ainda estivesse treinando. Não corre. E tem noite que eu acordo com a sensação de que alguém tá parado ao lado da cama, só esperando eu abrir os olhos primeiro. A lápide ainda tinha cheiro seco de cimento fresco, e a foto nela era de uma pessoa que eu tinha visto viva poucas horas antes. Meu nome é Caio. Eu não trabalhava enterrando gente. Meu serviço era mais simples. Pelo menos era o que eu achava. Eu fazia manutenção no cemitério. Lavava corredores, trocava lâmpada, ajudava a descarregar coroa, conferia identificação de jazigo, esse tipo de coisa. E por causa disso, eu via muita coisa antes de todo mundo. Sepultura recém-fechada, lápide chegando, nome sendo gravado, foto sendo fixada. Foi aí que eu comecei a notar um detalhe que não devia existir. Algumas lápides apareciam prontas, antes da morte. A primeira vez foi numa terça de manhã.
Tinha chovido de madrugada e eu fui verificar uma ala nova, onde tinham assentado 3 pedras na tarde anterior. Uma delas me chamou a atenção logo de cara. O cimento em volta ainda estava úmido. A pedra era escura, bonita, cara. No topo tinha a foto de uma mulher de uns 50 anos. Quando bati o olho, reconheci. Era a Dona Helena, dona de uma floricultura na avenida principal. Eu tinha falado com ela no fim de semana. Ela estava viva, perfeitamente viva. Eu cheguei mais perto achando que fosse coincidência. Não era. Mesmo cabelo preso, mesmo sorriso contido, mesmo colar fino no pescoço. Abaixo da foto, o nome completo. E embaixo do nome, um espaço vazio, onde normalmente entrava a data da morte. Eu senti um frio imediato. Fui atrás do encarregado, mostrei a lápide. Ele franziu a testa e disse que aquilo devia ter vindo errado da marmoaria. Mandou eu cobrir com lona e esperar. Naquela tarde, passando pelo centro, eu vi Dona Helena na calçada da própria loja, viva, conversando, rindo. Eu fiquei olhando tempo demais. Ela percebeu e perguntou se estava tudo bem. Eu quase contei. Quase. Mas pensa comigo, quem acreditaria? No dia seguinte, a floricultura não abriu. No outro, também não. A notícia veio no terceiro dia. Derrame fulminante, durante a madrugada. Quando eu voltei para a ala nova, a data já estava gravada na lápide. Exatamente a madrugada em que ela morreu. Não tinha como terem feito aquilo depois. Não tão rápido. Não daquele jeito. Foi aí que eu devia ter me afastado daquele setor. Mas a curiosidade é uma doença lenta. Depois de Dona Helena, eu comecei a prestar atenção em tudo. Pedra nova, foto recém-colocada, nome desconhecido. Durante 2 semanas, nada. Aí aconteceu de novo. Dessa vez, com alguém que eu conhecia bem demais. Era o irmão mais velho do meu amigo Jonas. O nome dele era Bruno. Cara saudável, trabalhava com entrega, vivia de moto pra cima e pra baixo. A lápide apareceu no fim da tarde, sem enterro, sem aviso, sem registro interno de falecimento. Só tava lá, nova, perfeita, com a foto dele. Eu senti o estômago afundar. Liguei pro Jonas na mesma hora. Perguntei do irmão dele. Jonas respondeu irritado. Disse que Bruno estava vivo e saindo para fazer corrida naquele instante. Eu quase falei tudo, mas não falei. Peguei a moto e fui atrás. Encontrei o Bruno num posto, vivo, encostado na moto, mexendo no celular. Quando ele me viu, riu e perguntou por que eu estava pálido. Eu fiquei sem reação. Não dava para explicar. Inventei qualquer coisa. Disse que tinha passado ali por acaso, só que antes de ir embora, ele falou uma frase que me deixou ruim de vez. Você tá com cara de quem viu assombração. Naquela noite, eu não dormi. Na manhã seguinte, o Bruno sofreu um acidente na rodovia. Morreu antes da ambulância chegar. Eu fui ao enterro sem conseguir olhar para o caixão, porque eu já tinha visto o lugar dele antes dele morrer. Depois disso, comecei a anotar tudo escondido. Data em que a lápide aparecia, foto, nome, setor. Eu queria uma lógica, qualquer uma, mas não tinha. Às vezes a pedra aparecia 3 dias antes, às vezes na véspera. Nunca mais do que isso. E nunca errava.
Foi aí que aconteceu o caso que me quebrou de vez. Era quase meia-noite, eu estava fechando a área da capela mortuária quando vi claridade na quadra 2. Não era luz de poste, era mais fraca, tremida. Fui até lá achando que podia ter gente com vela. Quando virei o corredor, vi a lápide nova, onde de tarde eu não via nada. Nada. Eu tinha passado ali, tinha certeza. Cheguei perto. A foto no topo era de um rapaz novo, menos de 30, rosto conhecido. Demorei alguns segundos para entender de onde. Aí lembrei. Era o rapaz que vendia água e café na rodoviária. Eu comprava dele quase todo o plantão. O nome dele estava ali, Rafael. Data de nascimento, tudo certo. Só faltava a data final. Eu estava olhando aquilo quando ouvi um clique, bem baixo. A foto tinha piscado. Eu sei como isso soa, mas foi isso. Não foi reflexo. Não foi água. O olho direito dele fechou e abriu, e eu dei um passo para trás. Aí a imagem mudou um pouco. Muito pouco. O suficiente para eu perceber que o sorriso da foto já não era o mesmo. Ficou menor, mais rígido. Minha mão gelou na lanterna. Cheguei perto de novo, porque, no fundo, a mente tenta racionalizar até o impossível. Foi aí que a foto piscou outra vez. E dessa vez os dois olhos se mexeram e eu perdi o ar. Tropecei para trás e quase caí sobre a outra sepultura. Saí dali sem olhar novamente. Na manhã seguinte, fui direto para a rodoviária. O rapaz do café estava lá, vivo, com o mesmo rosto da foto, mesmo boné, mesma voz. Quando ele me entregou o copo, eu percebi que a minha mão estava tremendo. Ele perguntou: Você tá bem? Tá branco? Eu inventei uma gripe. Antes de sair, criei coragem e perguntei se ele trabalharia até tarde. Ele disse que sim. Disse até brincando que madrugada é quando mais aparece alma penada querendo café. E sorriu. Eu fui embora pior. Naquela noite, perto das 2, ele foi encontrado morto no depósito dos fundos da rodoviária. Ataque cardíaco. 28 anos, sem histórico. Quando eu voltei ao cemitério no dia seguinte, a data já estava na pedra e a foto parecia diferente. Agora o sorriso tinha sumido completamente. Eu pensei em ir à polícia, juro. Mas o que eu ia dizer? Que o cemitério sabia antes? Que as pedras chegavam prontas? Quem ia ouvir isso sem me internar? Então eu fiz uma coisa idiota. Decidi vigiar a ala durante várias noites seguidas, para descobrir quem colocava aquelas lápides. Na quarta madrugada deu resultado. Pouco depois das 3, eu ouvi rodas raspando no chão de pedra. Som de carrinho, me escondi atrás de um jazigo baixo, do outro lado do corredor. Vi uma pessoa empurrando alguma coisa coberta por um pano escuro. Alta, muito magra, de uniforme de funcionário antigo. Eu nunca tinha visto aquele homem lá. Ele não fazia barulho de respiração, nem de esforço. Só o carrinho. Ele parou diante de um espaço vazio, retirou o pano, uma lápide, nova. Eu tentei puxar o celular, mas minha mão estava tão molhada de suor que quase deixei cair. O homem levantou a pedra sozinho, sem esforço nenhum. Assentou no lugar, abaixou a cabeça como quem confere alinhamento. Depois deu um passo para o lado. Eu consegui ver a foto. Meu coração disparou tão forte
que eu achei que ele fosse me ouvir. Era a foto de uma mulher que eu conhecia, a professora Lídia, minha antiga vizinha de rua. Ela estava viva naquele mesmo dia. Eu tinha passado por ela no mercado. Na mesma hora, eu saí do esconderijo sem pensar. Falei alto: Ei! O homem virou. E eu nunca vou esquecer o rosto dele, porque não era um rosto completo. Era como se tivesse ficado apagado pelo tempo. Nariz indefinido, boca clara demais, olhos fundos, sem brilho. Ele me encarou em silêncio, depois olhou para a lápide, depois para mim, e levantou um dedo, apontando para a pedra recém-colocada, como se dissesse: Olha bem, eu devia ter fugido, mas fui até a lápide. A foto da professora Lídia estava ali, nome completo, tudo certo, só que havia mais uma linha embaixo. Uma linha que eu nunca tinha visto antes, dizia assim: E o próximo verá antes o próprio rosto. Nessa hora, eu senti que tinha alguém atrás de mim. Virei rápido, o homem não estava mais lá, nem o carrinho, nem o pano. Voltei a olhar para a lápide. A foto já não era mais da professora, era minha. Eu juro por tudo, minha foto. A mesma do crachá antigo que eu tinha deixado meses antes na administração. Mesma camisa, mesmo fundo branco, e embaixo do meu nome, o espaço da data ainda vazio. Eu recuei sem conseguir respirar. Saí tropeçando entre os túmulos, bati o ombro numa cruz de pedra, quase caí no corredor lateral e fui até a administração. Quando voltei com o encarregado e mais 2 homens, a lápide da professora estava lá de novo, sem a minha foto, sem a frase, como se nada tivesse acontecido. 2 dias depois, a professora Lídia morreu dormindo. Disseram que foi aneurisma. Eu pedi demissão naquela manhã. Nunca mais entrei lá. Mas faz 6 meses aconteceu uma coisa que me fez entender que talvez eu não tenha saído de verdade. Recebi pelo correio um envelope sem remetente. Dentro dele tinha só uma fotografia. Era uma lápide nova, sem nome gravado, sem data, só a minha foto no topo. E no reflexo do vidro que cobria a imagem, dava para ver alguém em pé atrás de quem tirou a foto. Alto, magro, com o rosto quase apagado. Desde então, eu evito olhar espelho à noite, porque de vez em quando eu tenho a impressão de que a minha imagem demora meio segundo a mais para me acompanhar. Se tu chegou até aqui, deixa nos comentários qual parte mais te aterrorizou. Deixa também qual tema tu mais gosta e qual tema tu quer ver por aqui nos próximos vídeos.